O princípio de Bernoulli, Daniel Bernoulli, ele basicamente propõe para um escoamento de fluido que se a velocidade de uma partícula de um fluido ela aumenta enquanto ele escoa ao longo de uma linha corrente, a pressão do fluido ela deve diminuir e vice-versa. Esse princípio de Bernoulli aplicado diretamente para escoamento de um líquido, ele pode ser analisado utilizando de um tubo com diâmetros diferentes, sendo no meio menor e nas extremidades maior. Com isso, o que a gente pode analisar? Que o escoamento no centro ele vai ser mais rápido e a pressão vai ser menor, consequentemente. E foi exatamente isso que a gente fez. Para comprovar essa teoria de Bernoulli, a gente utilizou de um tubo de PVC com as extremidades com diâmetro maior que o centro para analisar essa diferença de pressão, conseguindo assim comprovar que vai haver variação de velocidade e de pressão de acordo com o diâmetro da tubulação. O experimento foi realizado utilizando de um balde com volume constante, sendo esse mantido pela inserção de água sempre que o volume era reduzido. Após o início do experimento, foram analisadas as alturas das tomadas de pressão antes e depois das placas do orifício. Após a análise dos dados obtidos, será encontrada a diferença de pressão, fazendo com que consigamos determinar assim a vazão. Para determinar a vazão, foi cronometrado em quanto tempo leva para escoar 10 litros da água. Um orifício é uma abertura de forma geométrica definida, feita na parede de um reservatório por onde escoa um fluido contido. Esse orifício é responsável por uma perda energética quando o líquido escoa através dele, fazendo com que essa diferença influencie no alcance do jato, na área total do mesmo e também na vazão. Para calcular o coeficiente de velocidade, razão entre a velocidade real e a velocidade teórica, denomina-se o coeficiente de velocidade CV. Apresentado na equação, que aqui vocês podem ver a equação 1. Sendo o V a velocidade teórica, o G a gravidade, o H a perda de carga em metros. A diferença entre os valores da velocidade real e a velocidade teórica é ocasionada, dentre outros motivos, pelas perdas de cargas devido à viscosidade do líquido e à rugosidade do material em que o orifício foi executado. O coeficiente de velocidade pode ser determinado experimentalmente por meio das medidas das coordenadas que representam a trajetória representada pelo jato. O valor de CV está entre 0,95 e 0,99. A velocidade real dos jatos é menor que a velocidade teórica calculada a partir das fórmulas de Torricelli, como apresentado na equação 2. A diferença entre os valores de velocidade real e velocidade teórica é ocasionada, dentre outros motivos, pela perda de carga devido à viscosidade do líquido e à rugosidade do material em que o orifício foi executado. O coeficiente de contração é definido como a relação entre a área da seção contraída e a área do orifício, podendo ser calculado através da primeira equação aqui mostrada. Experimentalmente, constata-se que os filetes líquidos tocam as bordas do orifício e continuam a convergir depois de passar pelo mesmo, até uma seção, na qual o jato tem área sensivelmente menor que a do orifício, que é representada basicamente pelo Q, representando a vazão, o CD, que é o coeficiente de descarga do orifício, a gravidade, que é o G, o H, que é a perda de carga imposta pelo orifício, e com todos esses dados, assim, a gente calcula a vazão real, considerando, além da perda da carga, a contração da veia líquida, o fenômeno que ocorre a jusante do orifício. Neves afirma que o coeficiente de vazão, como a velocidade de contração, depende da forma e das condições do orifício e da sua posição e situação em relação à superfície da água. Para o orifício padrão, que é o orifício de bordas agudas, afasta-se da superfície da água, das paredes e do fundo, o valor é de 0,95 ou de 0,99, utilizando como coeficiente de descarga ou de vazão.